O problema que eu quero colocar hoje para vocês, ele é diferente do problema de conectar pontos por caminhos mínimos. Porque quando você fala em conexão de pontos por caminhos mínimos, você pensa numa origem e num destino, né? Eu quero conectar esse nó origem até esse nó destino por um caminho de custo ótimo. Então, é uma maneira de ver o problema. Pensando em caminhos para conectar pares, origem, destino. Uma outra forma de ver o problema é pensar em todos os N pontos como um conjunto que tem que ser conectado. Então, aqui, os conceitos de origem e destino não fazem assim, não estão assim muito marcados, né? Eu quero conectar os pontos, digamos, com uma malha, e eu quero que essa malha tenha um custo mínimo. Quero conectar esses pontos de uma forma ótima. Vamos colocar o problema com algumas ilustrações. Suponha aqui que eu tenha esses N pontos aqui, podem ser N cidades, por exemplo, né? Ou N pontos de entrega, ou, dependendo da aplicação, outras coisas que você quer conectar. Mas o objetivo aqui é construir uma malha que conecte todos esses pontos e a partir da qual, tá, dessa malha, eu consiga ir de um ponto para outro percorrendo a malha. Tá? Então, essa seria a ideia. Esse problema ele tem até uma inspiração geométrica. Como que eu vou conectar esses pontos? Eu posso pensar pontos no plano e aí eu quero usar retas para conectar esses pontos, como vocês estão vendo aí na figura. Talvez as retas estejam aí um pouco finas, né? Mas eu acredito que dê para ver. Essa é uma primeira opção de conectar esses pontos. Tá? O que eu fiz aqui nessa escolha, nessa opção? Eu escolhi conectar através de um caminho. Vocês estão vendo aqui que eu utilizei esses segmentos de reta e conectei os pontos usando um caminho. Escolhi aí 2 pontos que são a origem e o destino do caminho e tracei esse caminho. E aí você me diz, mas a discussão que a gente estava tendo não era justamente para não ter, né, essa ideia de caminhos com origem e destino? Realmente, eu poderia escolher uma outra opção. Vamos dar uma olhada nessa opção 2. Aqui você não tem um caminho que conecta esses N pontos aí, que no caso são 3, 7, 9 pontos. Você não tem um caminho que conecta esses 9 pontos. Mas você tem uma malha, tá, que junta todos esses pontos. Tá? E é uma outra maneira de fazer. E aí, com essa malha, você pode determinar caminhos entre os pontos. Por exemplo, se eu quero ir desse ponto aqui até esse ponto aqui andando pela malha, então eu escolho esse caminho aqui na malha. Tá? Então, é a partir dessa malha que vai conectar esses pontos é que eu vou determinar depois os caminhos entre esses pontos. Tá? Mas isso também não é a única opção. Eu posso ter uma outra opção aqui centralizada. Em que sentido? Eu posso escolher um nó para ser, digamos assim, um nó central. Aqui ele não é central geometricamente falando,
porque ele está aqui no canto do desenho, né? Mas ele é central no sentido que dele partem conexões para todos os demais. Ok? E aí, então, se eu quero estabelecer um caminho entre dois pontos dessa malha, eu tenho que passar por esse nó central, digamos, se eu quiser ir desse ponto até esse ponto, então eu tenho que, na malha, ir até o nó central, fazer rotear aqui nele e depois chegar nesse outro ponto aqui. Então vocês estão vendo que eu posso escolher várias topologias, um número exponencial de topologias diferentes para conectar esses pontos numa malha única. Tá? Então a gente vê que ao determinar essa estrutura de conexão entre os pontos, a gente vê que isso tem que gerar um grafo conexo. Então, essa é a primeira coisa. Como eu quero conectar todos os pontos entre si, o grafo que eu escolho para conectar esses pontos tem que ser um grafo conexo. De fato, aqui a gente tem, em todos os exemplos, tanto na opção 1, como na opção 2, como na opção 3, a gente tem um grafo conexo. Ok? Isso é importante. Agora, uma outra coisa que esses desenhos mostram, né, é que existem formas de conectar mais baratas do que outras. Então, claramente, a gente vê que algumas opções são mais baratas. Por exemplo, essa opção 3, você vê claramente que ela é muito mais cara do que essa opção 2. Em que sentido? Se você somar os comprimentos desses segmentos de reta que eu escolhi para conectar os pontos aqui, vai dar certamente um número menor do que se eu somar todos os segmentos de reta aqui que eu juntei para conectar os pontos dessa forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho segmentos de reta muito longos, como esse. Né? Comparando com a opção 2, a gente vê que os segmentos de reta, em média, né, em geral, têm comprimentos menores. Então, essa opção 2 é mais barata do que a opção 3. Então, a opção 3 não vai me dar custo mínimo. É uma malha conexa, mas não vai me dar um custo mínimo. Tá? Essa maneira, essa topologia aqui. Essa aqui certamente vai me dar um custo melhor. Agora, eu ficaria na dúvida entre essa opção 1 e essa opção 2. Eu estou passando as duas aqui rapidamente, chaveando entre uma e outra, para vocês perceberem que aqui já fica mais difícil ver qual dessas duas é mais barata. Então, a gente precisaria de um método, um algoritmo para fazer a escolha dessa malha. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Vamos olhar agora para essa opção 4. É uma outra opção nova. O que ela tem de diferente em relação às três anteriores? Essa opção aqui, ela tem um ciclo. Reparem que nas outras opções não há ciclo. Tá? O ciclo sempre estabelece uma redundância. Em que sentido? Se eu quiser ir desse nó até esse nó, por causa desse ciclo, eu já tenho duas opções. Ou eu posso ir diretamente por essa aresta, ou eu posso usar esse caminho roteando nesse nó aqui. Então, o ciclo sempre vai te oferecer redundâncias. Tá? Essa redundância implica em quê? Implica que eu vou pagar mais. Se eu quero o custo mínimo, essas redundâncias aí elas não vão servir para o meu propósito. Observem que se eu descartasse essa aresta aqui, eu continuaria conectando todos os pontos,
tá? E certamente o custo seria mais barato. Eu não precisaria dessa aresta aí, certo? Então, em termos de custo mínimo, ciclos são inúteis, eu escrevi aqui. Eles tornam a solução mais cara. Ficar fazendo ciclos não adianta. Não vai gerar para você custo mínimo. Então, olha só que interessante, pessoal. A gente já viu várias características dessa estrutura. Tem que ser conexo, o grafo tem que ser conexo, não terá ciclos e tem que ter custo mínimo. Então, o que a gente está buscando? Aqui está a resposta. A gente busca uma árvore geradora mínima. Por que árvore? Porque é conexo e não tem ciclos. Ok? A gente sabe que se não fosse conexo, seria uma floresta, né? Um conjunto de árvores. Mas conexo e sem ciclos, ou acíclico, é uma árvore. Então a gente está buscando uma árvore para conectar esses pontos. E mais, ela tem que ser geradora, porque ela tem que alcançar todos os pontos com as suas ramificações. É o que acontece aqui no exemplo, né? A gente vê que os galhos da árvore eles vão se ramificando, porque eu quero conectar todos os N pontos nessa malha. E, finalmente, a gente quer um custo mínimo. Então, a gente busca uma estrutura chamada árvore geradora mínima. Então, hoje, a nossa aula é sobre esse tema, árvore geradora mínima e possíveis algoritmos para computar essa árvore geradora mínima. Qual é a diferença em relação à parte de caminhos mínimos? Aqui a gente quer conectar todos os pontos, não há muito a noção de origem e destino. Conectar todos os N pontos numa estrutura única. Essa estrutura que vai estabelecer depois os caminhos. Como se eu decidisse construir um conjunto de estradas para conectar várias localidades, né? Tá certo? Com um custo baixo. Então, eu vou construindo essas estradas para conectar essas cidades. Ok? Escolhi essa malha. E depois que essa malha está pronta, então os caminhos entre as cidades ficam na malha. Tá? É a malha que vai determinar os caminhos. Isso também tem aplicação em telecomunicações, em redes, né? Muitas vezes, numa rede, você quer estabelecer uma árvore geradora para estabelecer caminhos de trocas de mensagens nessa rede. Né? Então, primeiro você estabelece essa árvore. E os nós ficam, então, conhecendo quais são os seus vizinhos nessa malha. E depois aí você começa a enviar mensagens nessa malha, roteando, utilizando esses canais escolhidos aqui. Por que eu falo de canais escolhidos? Né? Por que eu falo de escolher essas arestas? Porque tem arestas aí implícitas que você não escolheu. Eu não escolhi, por exemplo. Nesse exemplo aqui, tem uma aresta aqui que eu não estou desenhando ela, mas eu não escolhi essa aresta. Poderia ter escolhido. Ou essa, ou essa. Então, tem muitas outras conexões que eu não escolhi. Eu escolhi essas que formam a árvore geradora mínima. Tá? Então, recapitulando, é uma árvore porque é sem ciclos, geradora porque alcança todos os nós e mínima porque tem o menor custo possível. E aí a gente já vai entrar em estratégias para computar essa árvore geradora. Tá? Eu vou oferecer duas estratégias aqui. O algoritmo de Kruskal e o algoritmo de Prim. Mas antes de
descrever os algoritmos, vamos estabelecer bem esse problema. Recapitulando, qual é o meu problema? Então, eu tenho um grafo conexo com pesos positivos nas arestas e eu quero determinar uma árvore geradora desse grafo com custo mínimo. Então, está aqui um exemplo. Suponha que eu tenha esse grafo aqui, com várias arestas e seus custos, né? E eu escolhi algumas arestas para fazer parte da árvore geradora, que são essas arestas aqui, digamos, em bold, cinza, né? Essas arestas mais espessas aqui, são as que eu escolhi para fazer parte da minha árvore geradora. Essas que estão fininhas eu descartei. Então, eu escolhi essas arestas aqui a um custo de, vamos somar, 4 e 8, 12, 18, 21, 37. Então, eu escolhi essa árvore geradora, com essas arestas mais espessas aqui, que tem custo 37. Então, você vê, ela é uma árvore geradora porque todo nó é alcançado por alguma aresta dessa árvore geradora aqui. Nenhum nó fica de fora da árvore geradora. Ela é conexa e não tem ciclo. Você pode reparar, pode pegar qualquer par de nós e você tem um único caminho entre eles. Por exemplo, de A até I, eu só tenho essa possibilidade. Isso quer dizer que não há redundâncias. Não há outra possibilidade para ir de A até I. Então, não há ciclos nessa estrutura. Para qualquer par de nós, só existe um caminho. Isso caracteriza a ausência de ciclos e, portanto, uma árvore. E ela tem custo mínimo. Qualquer árvore geradora para esse grafo vai ter custo 37. Pode haver outras árvores geradoras de custo mínimo? Certamente. Depois eu vou mostrar para vocês que se eu trocar essa aresta de custo 8 por essa outra aresta aqui de custo 8, eu troco, eu tiro essa da árvore e coloco essa outra no lugar. Eu continuo tendo uma árvore geradora e continua sendo de custo 37. Então, a árvore geradora ela não é única. Ok? Pode haver várias árvores geradoras de custo mínimo para o mesmo grafo. Voltando aqui para os exemplos anteriores, nesse caso aqui que a gente comentou, as arestas que vocês não estão vendo aqui foram aquelas que não foram escolhidas para a árvore geradora. Tá? E o custo dessas arestas aqui, nesse exemplo que eu dei, você pode assumir como sendo o comprimento aqui do segmento de reta. Tá? Supondo que são estradas. Então, tem outras arestas implícitas que não foram escolhidas. Naquele exemplo que eu dei, das arestas mais espessas em cinza, né? Então, eu escolhi algumas e não escolhi outras também. E aqui, o peso dela é o que determina quanto que eu vou pagar. Pode ser um comprimento, associado a comprimento, a custo de pedágio, a qualquer outro tipo de custo que você queira colocar aí. Se for numa rede, pode ser um custo para usar aquele canal de comunicação, tá? E assim por diante. Então, eu vou encerrar essa parte de introdução, vou encerrar a gravação dessa parte de introdução sobre a árvore geradora mínima.